Boa tarde a todos, queridos irmãos. Mais uma atividade da UME relativa ao mês espírita de Alvorada, não é? Hoje, então, nós temos nosso querido Bruno Godinho, que já lançou dia 26 de maio, o livro O Crucificado, não é? Ele vai falar bastante para nós sobre essa obra que homenageia o Cristo. Temos aqui também como convidado nosso irmão Pedro Ivo, que trabalha junto à arte no movimento espírita, não é? Fazendo um trabalho aí de divulgação da arte, né, na doutrina espírita. E então, o Bruno, ele é escritor, expositor espírita, ele faz parte da Sociedade Espírita Etercrescente, é isso, não é, Bruno? Estudioso da doutrina espírita, tem vários trabalhos, né? Tem 2 livros, esse é o segundo, na verdade, fora as atividades de exposição da doutrina espírita. Ele tem lá o livro A Filosofia da História sobre a Visão Espiritual, e agora o livro O Crucificado. Então, convidamos todos para fazer a nossa prece inicial, né? Sempre iniciamos com uma prece, não é? Para nos conectarmos à espiritualidade maior. Convido os irmãos a mentalizar o nosso Cristo, sentindo a presença do Mestre, Ele que envolve este planeta com a sua aura. Pedimos, Senhor, abençoa o nosso encontro, essa conversa agradável. Imagina a Ti, Senhor, que está tão ausente dos nossos corações ainda, pelas nossas imperfeições, nossas dificuldades, mas estamos reunidos aqui, Senhor, em Seu nome, para que possamos evoluir todos juntos em direção à conquista de nós mesmos, em direção à verdade. Obrigado por essa oportunidade, Senhor. Obrigado à equipe espiritual, e que assim seja. Então, como nós já falamos, né, nosso irmão Bruno Godinho, que vai falar sobre o seu lançamento, O Crucificado. Fica à vontade, Bruno. Boa exposição para todos. Sejam bem-vindos todos aqueles que estão aí assistindo e chegando devagarzinho. Bruno. Muito obrigado, Sandro. Obrigado, meu irmão Pedro e Ivo, pelo carinho de vocês, pela UME de Alvorada, que nos fez o convite nesse mês espírita para a realização dessa atividade. Que a gente possa, durante esse período que vamos estar aqui, conseguir compreender mais um cadinho dessa doutrina veneranda, o Espiritismo, que vem trazer de volta o Evangelho de Jesus, as suas alvíceras, para que nós possamos finalmente nos redimir diante dos erros cometidos em existências passadas, onde malbaratamos, desperdiçamos grandes oportunidades, ainda que pese o Evangelho de Jesus já ter sido divulgado, nós termos conhecido o Evangelho, mas desperdiçamos. Deixamos de lado esses imperativos do bem e da verdade e andamos deliberadamente por caminhos despalmilhando os nossos calçados com as nossas atitudes ignóbeis. Quando a UME de Alvorada nos fez o convite e nos falou que poderíamos falar do livro e de Jesus, obviamente, a gente procurou mentalizar algumas considerações para que todos aqueles que estejam nos assistindo possam ter desde já em mente que o nosso objetivo aqui, até mesmo o perfil do autor da obra, não é sair levando o livro debaixo do braço para os centros espíritas ou para quaisquer outros lugares, hoje, dessa forma online,
fazer uma propaganda do livro, nós não temos esse perfil. Obviamente, a editora que apostou na mensagem é um trabalho que eles têm de divulgação da obra no departamento equivalente à própria editora. Então, este que vos fala não tem esse perfil de sair fazendo propaganda da obra. Nada obstante, quando nós somos convidados, obviamente, a falarmos de Jesus e coincide com a obra O Crucificado, porque estamos falando dele, do contexto em que ele esteve conosco, à época, essa obra ela tem que trazer alguma coisa, pelo menos alguma coisa, alguma informação que não se encontra por aí facilmente. Então, é um trabalho de pesquisa já de 20 anos. Obviamente, nós não procuramos fazer uma obra desde o início desses estudos. Tudo foi indo espontaneamente. E quando as informações ficaram muito acumuladas, surgiu essa oportunidade de poder compilá-las, ajeitá-las, colocá-las, obviamente, nos seus devidos lugares. Então, houve um preparo de pelo menos um ano para que nós pudéssemos juntar essas informações. Já de antemão havia o interesse da editora em divulgar este livro. Então, nós fizemos essa compilação desses 20 anos de estudo. Aqueles que se interessarem pela obra, pela mensagem da obra, esse é o propósito que o autor prefere, pode procurar nas referências bibliográficas ao final do livro, e ali vão estar as obras estudadas para que o leitor possa também ter uma noção de onde foram tiradas as informações e, se interessarem, podem também buscar essas literaturas para o seu aprendizado íntimo. Então, a gente pode começar falando da obra, que temos ela aqui conosco, cuja capa nós escolhemos o próprio Jesus, é um retrato que existe hoje de domínio público na cidade de Salvador, na Mansão do Caminho, onde quem quiser pode adquirir esse retrato para fazer uma moldura em casa, o que melhor lhe aprouver. E nós utilizamos esta foto de Jesus, que nos atrai bastante, embora seja todas as fotos de Jesus algo aproximado, como disse Chico Xavier, do Mestre, essa é uma delas, embora haja uma que se aproxima mais da imagem de Jesus, que já está divulgado também, quem quiser conhecer, através de uma médium chamada Alexandra Hermann, ela, através do pintor Rembrandt, o maior pintor do mundo, como dizem, o holandês Rembrandt, do século XVII. Ela, inclusive, foi uma esposa dele à época, no século XVII, e ela estava reencarnada aqui no Brasil. E ela consegue, com fios de ouro, fazer um retrato de Jesus com a inspiração de Rembrandt, e é a foto que mais se aproxima do Mestre. Mas nós escolhemos uma foto, obviamente, e o termo O Crucificado nos chama muito atenção, porque nós não colocamos um crucificado, um artigo impessoal. Nós colocamos o crucificado, que é aquele que, dentre vários que passaram por essa ignominiosa, podemos dizer, pena de morte, que era
dedicada aos últimos dos criminosos. Jesus passou por ela, por essa pena, mas ele foi o crucificado. Ele não foi mais um dos crucificados. E o termo é bastante impactante, obviamente, e foi o que nós escolhemos para a obra. Para falar de Jesus, nós poderíamos aqui discorrer muitas coisas, até preferimos não fazer uma abordagem tão minuciosa do livro, para que possa o leitor ter um gosto da leitura que vai provavelmente se desejar adquirir o livro e poder usufruir das informações que aqui estão. Muitas informações deste livro são inusitadas, não a encontramos no meio espírita, nas literaturas espíritas. Nós utilizamos as literaturas espíritas para ombrear a obra, para dar, por sermos espíritas, uma fidedignidade, já que acreditamos na comunicação do mundo extrafísico com o físico, para tangenciar, ombrear e dar uma sustentação de muitas informações das pesquisas já trazidas por muitos homens exegetas do cristianismo, estudiosos do Velho Testamento e do Novo Testamento, portanto, da Bíblia. Então, aqui nós trazemos algumas informações que os espíritos nos trazem apenas para basilar essas pesquisas. Por isso, ela é ombreada pela doutrina dos espíritos, obviamente. Já que somos espíritas, não podemos esconder essa ciência de observação que nos liberta e nos traz um caminho a seguir, porque revive a moral de Jesus. Então, colocamos aqui nessa obra muitas informações dos espíritos também, ombreando, solidificando esse material de pesquisa. O interessante da obra é que também tem muitas revelações trazidas aqui, e podemos deixar também um gostinho para alguns de que essas revelações, elas foram trazidas, muitas delas pela experiência que passamos dentro da prática mediúnica, como também informações trazidas pelo nosso amigo íntimo Divaldo Pereira Franco. E aqui nós deixamos algumas revelações que o leitor vai percebê-las à medida que vai lendo. A obra, ela tem de início um contexto histórico que demonstra a vivência de como tudo foi preparado para que Jesus viesse. Então, obviamente, nós tivemos que ir ali pelo menos 100 anos antes da vinda do Cristo Jesus, que é o ano 0, pelo menos no calendário gregoriano, que divide antes de Jesus, depois de Jesus, ou antes do Cristo e depois do Cristo. A gente começa ali num período de contextualização de 100 anos antes do Cristo, para falar de personalidades que vieram, dentro do contexto do Império Romano, preparar o ambiente para que pudesse, por fim, vir o imperador Otaviano Augusto, que foi um espírito enviado, inclusive hoje um grande trabalhador do Cristo, mas que veio com a missão de deixar o Império Romano em paz, para que Jesus pudesse vir à Terra. Então, obviamente, para conhecer o primeiro imperador romano, que foi Otaviano Augusto, não se pode deixar de falar de Júlio César, que foi o seu avô adotivo, inclusive deixou todo o seu testamento para ele,
E aí, como Júlio César apareceu? A gente também faz um contexto histórico de como ele surgiu. Haja vista a gente ter informações em várias literaturas sobre Júlio César, a gente mostra como ele apareceu no contexto romano como um ditador. E a gente une ele a 3 ditadores romanos também. A gente inicia a obra na parte primeira, dando um apanhado geral da antiga Israel. Porque a Israel que nós conhecemos hoje, ela foi inaugurada ou ela foi criada no ano de 1949. Essa é a Israel que nós temos hoje dentro do mapa geopolítico do nosso mundo. Mas nós estamos falando da antiga Israel, então a gente envolve toda aquela região da Judéia e que se encontra dividida na parte sul, a Judéia, na parte do meio, a Samaria, e na parte norte, a Galileia. Então, essa é a região conhecida depois do imperador Adriano, no século II, chamado de Palestina, a antiga Palestina. Mas, como o imperador Adriano está depois de Jesus, não existia esse nome. Então, a gente usa o nome conforme deve-se, a antiga Israel. E aí, obviamente, é um contexto bem breve, procurando uma linguagem leve para falar a época esta, desde Abraão, o pai dos hebreus, falamos também dos reis principais, os 3 reis principais de Israel, numa linguagem, repetimos, que a gente acredita de fácil entendimento ao leitor. Aí depois a gente vai para a parte segunda, justamente nesse contexto que colocamos, e não vamos ser redundantes, que é o contexto desses 3 ditadores e do próprio imperador Otaviano Augusto, que veio preparar o terreno para que Jesus pudesse vir. E a Roma, que dominava o mundo, estivesse num clima de paz. Tanto é que é o imperador mais respeitado e vangloriado dentro da história do Império Romano. Na parte terceira da obra, é uma parte interessante, que nós abordamos os Herodes. Nós ouvimos falar muito de Herodes Antipas, aquele que participou do julgamento de Jesus, que quando Jesus estava sendo julgado por Pôncio Pilatos, e ele não queria crucificá-lo, chegou um momento em que ele achou uma saída. Ele diz, olha, já que Jesus é judeu, manda ele lá para conversar com o tetrarca de 4. Então, esta toda antiga Israel, Judéia, Samaria e a própria Galileia, mas mais especificamente a Galileia e a Judéia, e elas estavam governadas por 4 reis, por isso tetrarca. E Herodes Antipas era um dos reis. Ele era o filho de Herodes o Grande, que deixou no seu testamento o governo dividido entre 4 filhos, dentre os 9 que tiveram. Então a gente ouve falar somente de Herodes quando nós lemos algumas obras, por exemplo, da Amélia Rodrigues, pela mediunidade de Divaldo Pereira Franco, quando nós lemos o Emmanuel, que faz algumas abordagens, o próprio espírito Humberto de Campos, que também cita alguma coisa, mas são sempre informações soltas. E nós resolvemos trazer na parte terceira da obra toda a explicação de quem foram esses homens, os Herodes, os principais, o pai e, dentre os filhos, os principais que se destacaram, e um sobrinho, inclusive neto de Herodes o Grande, que nós resolvemos colocá-lo, porque ele também fez parte à época em que Jesus estava encarnado, inclusive foi ele que teve
na Cesareia Marítima, um encontro com Paulo de Tarso, que é o Herodes Agripa. Então, quem quiser conhecer os Herodes, a gente procurou simplificar nessa parte terceira sobre esses 3 Herodes, e tendo uma contextualização bem substanciada, porque as informações sobre os Herodes nós só encontramos em uma literatura no mundo. Qualquer historiador que for falar sobre os Herodes, ele tem que ler Flávio Joséfo, a história dos hebreus, que se resume em 5.000 páginas. E aí, dentro dessas 5.000 páginas, nós vamos encontrar informações sobre os Herodes. Então, todas as literaturas que nós conhecemos no mundo que falem sobre os Herodes, a fonte está em Flávio Joséfo. Então, obviamente que nós tivemos que estudar Flávio Joséfo nesses 20 anos, e nós pegamos as informações dos Herodes e linkamos ela, obviamente, ao contexto de Jesus, às informações dos Espíritos, e a gente procurou trazer nessa parte terceira uma leitura bem saborosa, bem leve, mas que serve sempre para o leitor, porque ele não vai absorver de primeiras informações em qualquer parte da obra, mas ela também vai servir de consulta, é uma obra de pesquisa, de estudo, para que alguém depois possa propagar, possa multiplicar isso adiante. A parte quarta da obra, ela se refere à sociedade judaica. Nós resolvemos falar sobre a sociedade judaica porque nos chama muita atenção as passagens do Novo Testamento, principalmente, onde são citados nomes como fariseus, saduceus, levitas, sacerdotes, publicanos, e dentre várias outras denominações podemos dizer, de pessoas que fizeram parte dessa sociedade e representavam esta sociedade no meio político, religioso, porque a sociedade judaica, à época de Jesus, era teocrática, portanto, misturava-se a política com teo, divino, Deus. Então, a gente procurou trazer um apanhado também resumido dessas características de muitos que fizeram passagens pelos evangelistas, os fariseus, os saduceus, os levitas. E aí o leitor pode ter, nessa parte quarta, guardando o livro, para quando ele ler uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, vamos dar o exemplo, quando Jesus tapara a boca dos saduceus e dos fariseus, e ali ele trouxe ensinamentos, a gente tem que ter uma noção de quem eram os fariseus, quem eram os saduceus, que em verdade eram 2 partidos políticos, é como se nós tivéssemos hoje, como temos vários partidos políticos, os fariseus e os saduceus eram 2 partidos. E a gente confunde muito, porque a gente liga fariseu e saduceu a um padre, alguém religioso, e em verdade era muito mais um partido político, coligações políticas, que a maioria não estava nem ligada ao clero, podemos dizer, ao Templo de Jerusalém. Embora no Templo de Jerusalém também tivéssemos fariseus e saduceus. Como entender a parábola do bom samaritano, onde nós vamos vendo ali, descendo de Jericó para Jerusalém, ele é assaltado, um homem que não é dito quem é, e esse homem, ele depois de ter sido assaltado, está no chão. Jesus traz essa parábola do bom samaritano, dentre as 40 parábolas de Jesus, ele não cita nomes. A única citada parábola de Jesus, das 40 que tem um nome, é a parábola de Lázaro e o rico, que nós também a temos no Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec separou. E também daria uma boa digressão falar sobre
essa parábola. Então, na do bom samaritano, passa um sacerdote e não está nem aí para aquele homem que estava machucado, ferido. Passa-se um levita e não está nem aí. E passa um samaritano que resolve ajudá-lo. Então, nessa sociedade judaica, a gente compreende o significado de sacerdote, o significado de levita. Então, a gente consegue contextualizar e entender por que Jesus usou essas duas personagens. E ainda usou a terceira, do samaritano, que lá na parte primeira nós abordamos os samaritanos. Então, o leitor tem, quando vê essa parábola, ele se sente enriquecido na leitura, porque ele compreende tudo o que está acontecendo e vê a sapiência de Jesus de ter usado, obviamente, o exemplo do sacerdote, do levita, o significado deles dentro da sociedade judaica e dos próprios samaritanos. A parte quinta da obra é a parte que nós abordamos mais temas soltos, são temas bem soltos, independentes um do outro, e nós chamamos de respingos valiosos. Respingos porque, como nós conhecemos, se a gente abre uma torneira e depois ela está pingando, ou quando nós colocamos a mão, os respingos vão saindo, eles são quase invisíveis. E a gente deixa esses pequeninos respingos valiosos para essa parte quinta da obra, onde nós abordamos muitos temas que nós não encontramos nas literaturas espíritas, conforme eles são abordados, a não serem informações estanques. Nós falamos, na primeira parte, do Cristo Jesus. Nós temos, infelizmente, uma mania de associar Cristo como sendo um adjetivo de Jesus. Por isso que em algumas literaturas, inclusive espíritas, a gente vê Jesus Cristo, para não dizer a maioria. Embora Kardec tenha trabalhado isso muito bem na Gênese, os autores espirituais preferiram assim fazer, porque senão teria que trazer uma explicação mais aprofundada do significado de Cristo. O que significa o termo Cristo? Kardec traz esse trabalho na Gênese como Cristo sendo um substantivo e não um adjetivo. E a gente muitas vezes ouve as pessoas falando a preposição de, dizendo assim: olha, isso aconteceu tantos anos antes de Cristo. 99% das pessoas usam a preposição de, e não é de Cristo, é do Cristo, porque Cristo é um substantivo, que vem do grego Christos, que significa ungido, enviado. Então, Jesus foi um enviado. Nós colocamos o artigo pessoal o Cristo, porque ele foi, para nós, pelo menos os cristãos, o maior de todos os enviados. Então, o correto é Jesus, vírgula, o Cristo. Ou então dizermos: o Júlio César esteve encarnado na Terra como um ditador romano no ano, exemplo, 58 antes do Cristo, porque nós estamos nos referindo ao Cristo Jesus. Nós todos somos também enviados de Deus, então também somos Cristos. É por isso que a proposta psicológica da doutrina espírita, principalmente trazida pelo espírito Joana de Ângeles, é buscar esse Cristo, Christos interno, esse Deus interno, esse Deus imanente, esse eu superior, essa consciência que somos nós, que é onde está escrita as leis de Deus, esse reino dos céus que também está dentro de nós, tudo isso são sinônimos, porque nós somos também Cristos enviados de Deus. Mas repetimos, o maior de todos é Jesus. Então a gente faz uma abordagem bem filosófica sobre
a ideia do Cristo, e aqui estamos trazendo de forma resumida. Nós falamos dos escolhidos de Jesus, que são os 12. A gente até no dia do lançamento fez um exercício com aqueles que nos assistiram. Então, a gente traz ali os escolhidos de Jesus, que nós sabemos que foram 12, e a gente fez o exercício que a gente pode fazer agora também. Tentem recitar mentalmente, ou até falar, o nome dos 12 discípulos de Jesus. 90% das pessoas que agora fizerem isso vão chegar a 8 e vão esquecer dos outros 4, ou vão conseguir falar de 7. E a gente muitas das vezes fala de Jesus, fala do colégio apostólico, fala dos discípulos, mas a gente nem sabe o nome de todos os discípulos. Mas não é o nome principal que interessa, mas é um contexto de quem foram eles. E nós trazemos essa temática na parte 5ª, os escolhidos. Jesus teve irmãos? Nós colocamos essa temática dentro da parte 5ª, os respingos valiosos. Jesus teve irmãos? Os irmãos de Jesus, a gente bota até um sinal de interrogação, porque aparentemente no Novo Testamento é trazida a ideia de que Jesus teve irmãos, inclusive consanguíneos, é desses que estamos falando. E nós abordamos isso e vamos deixar o gostinho ao leitor para saber se Jesus teve ou não irmãos consanguíneos. Nós falamos dos evangelistas, dos 4 evangelhos respectivos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós falamos também, obviamente, desses evangelistas, principalmente Lucas e Marcos, que não conheceram Jesus. Mateus e João foram discípulos, então a gente já abordou sobre eles, a biografia deles lá nos Escolhidos, mas Lucas e Marcos nós fazemos também uma biografia. Falamos da mãe de Marcos, que foi uma mulher importante à época, e trazemos uma revelação que não vamos deixar, não vamos falar aqui, desse espírito que esteve encarnado à época com a mãe desse evangelista, e depois ela volta como um espírito, em espírito, trazendo muitas mensagens para nós. E a gente faz quem é esse espírito, essa revelação. Nós falamos do Apocalipse, abordamos ele de forma também bem simplória, para ter o leitor uma noção do significado dessa obra, que é a menos lida do Novo Testamento, que é o Apocalipse. E assim nós vamos discorrendo a parte 5ª. Agora vamos para a penúltima parte, que é a parte 7ª da obra. Parte 7ª da obra, nós falamos dos críticos racionalistas. Nós colocamos no dia do lançamento a informação que até o século XVIII o Evangelho de Jesus não tinha sido estudado. E realmente não foi. Se a gente fosse nos reportar à época de Jesus, pega o 1º e 2º séculos, os cristãos estudavam mensagens de Jesus em pergaminhos, soltas, anotações dos evangelistas que tinham em catacumbas no 1º e 2º séculos, que eram perseguidos. Depois disso, a partir do século III, com o imperador Diocleciano, as perseguições acabaram a partir daí, desse imperador, e aí foi instituída, obviamente, com o Edito de Milão, em 313, oficialmente, o cristianismo como uma religião que poderia ser estudada, poderia ser falada, e não precisavam se esconder os cristãos. O Edito de Milão foi muito importante, foi a época do imperador Constantino, mas tinha um interesse, obviamente, com a igreja. E a partir dali vem o concílio em 325, o concílio de Nicéia, onde tudo é deturpado, Jesus é divinizado como Deus, vem a Santíssima Trindade, e aí modificam todo o Evangelho de Jesus. Mas aí a igreja que detém essa informação e não se estuda o Evangelho de Jesus. Aí no século XVIII apareceram alguns homens na Alemanha que resolveram estudar o Evangelho de Jesus, fazer uma crítica racional, usando a razão,
obviamente, a logicidade sobre as passagens de Jesus. Mas eles eram muito infensos, muito hostis aos milagres. Então, esses críticos racionalistas, que nós colocamos alguns na parte sexta da obra, a gente coloca, eles não queriam saber dos milagres de Jesus. E quando eles falam dos milagres, eles usam abordagens que chega ao leitor a perceber que ele deve estar tendo alguma crise psicológica no momento, porque nós vamos ver críticos racionalistas dizer que Jesus tinha uma maleta onde ele usava remédios para fazer cura, e que Jesus aprendeu isso com os essênios. A ordem dos essênios é que ombreava e sustentava Jesus, que era um essênio. Então, são histórias inventadas por eles que chegam a ser absurdas. Mas esses homens tiveram um papel importante, porque eles não deixaram de provar que Jesus existiu. Então, o Jesus histórico, eles conseguiram demonstrar a existência. Então, por isso, os críticos racionalistas tiveram a sua cota muito importante, porque o Jesus histórico eles resgataram. A maioria deles, luteranos, alemães, nós temos um somente que a gente coloca como último, que foi o francês Ernest Renan, com a sua obra Vida de Jesus. Nós abordamos, Jesus nasceu em Nazaré ou em Belém? Muitos defendem hoje, inclusive o Ernest Renan, que Jesus nasceu na cidade de Nazaré, não em Belém. E nós refutamos Ernest Renan, provando que Jesus nasceu em Belém. Embora, dentro do meio espírita, nós vejamos muitas pessoas defendendo, inclusive expositores espíritas, defendendo que Jesus nasceu em Nazaré. E o apoio está em Ernest Renan, principalmente. E nós trazemos aqui um trabalho de pesquisa demonstrando que Ernest Renan equivocou-se. Então, é inusitada essa informação. Aí nós pegamos o Ernest Renan e trabalhamos. Jesus nasceu em Nazaré ou em Belém? Como também abordamos com outros críticos racionalistas temas como a Santíssima Trindade, que muitos espíritas têm curiosidade de saber Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, como surgiu isso? Nós abordamos nessa parte. Sobre o batismo, nós também abordamos nessa parte. Nós abordamos sobre a questão dos essênios. Jesus foi ou não um essênio? Porque há muitos, inclusive espiritualistas e alguns poucos espíritas, que defendem a ideia de que Jesus ele viveu com os essênios. E nós trazemos, viveu ou não viveu? Jesus como um espírito puro. Então, nessa parte sexta, embora a gente cite os críticos racionalistas e fale um pouco deles, a gente ombreia com esses temas adjacentes que nós terminamos de citar, que são interessantes e muito pouco falados dentro dos estudos espíritas. A parte última, a sétima, a gente começa com um texto, são só 3 textos. O primeiro texto chama-se Ó Crucificado, o que fizemos de ti? E nós procuramos, de forma despretensiosa, de forma humílima, fazer uma abordagem, desde as invasões bárbaras até os dias de hoje, de quantos erros nós cometemos como espíritos reencarnantes que somos, utilizando-se do Evangelho de Jesus a mais das vezes, e cometendo barbaridades, matando muito. A Igreja matou mais do que todas as perseguições dos imperadores romanos, para a gente ter uma ideia. Então, foram milhões e milhões de mortes nessa abordagem que a gente faz, de uma forma quase poética, pela inspiração que tivemos no momento desse texto. Falamos dos heróis da intolerância, que são aqueles espíritos não desencarnados, encarnados. Essas almas
que procuram em todos os ramos da filosofia, de todas as crenças, no meio científico também, levar a mensagem do bem. E, obviamente, essas almas, essas pessoas são perseguidas de forma bem atroz, bem feroz. As técnicas não são as mesmas do passado, mas só mudaram as técnicas, mas as perseguições continuam para todos esses que procuram viver o Evangelho de Jesus, levando o bem em todos os sentidos. E a última parte, nós encerramos a obra demonstrando como vive aquela alma anônima, aquela alma apagada, que procura da melhor maneira fazer a sua parte enquanto encarnado. E nós tivemos a inspiração em uma pessoa que nós não citamos, obviamente, nessa última parte, o nome dela, mas de como ela vive. E aí nós trouxemos uma abordagem de como vive estes que procuram ser servidores de Deus, servidores de Jesus, e que vivem de forma bem solitária enquanto estão na carne, porque vivem diferentemente da maioria. Então, nós encerramos a obra com esse texto, que nós, inclusive, tomamos a liberdade de chamá-lo de O Servidor Sincero e Solitário em Deus. Então, é o último texto da parte 7ª, onde nós encerramos a obra O Crucificado. A gente procurou aqui fazer uma abordagem um pouco mais extensa do que o dia do lançamento, pelo tempo que nós temos, e nos colocamos à disposição, se alguém tem alguma pergunta a fazer, e agradecendo desde já a UME de Alvorada pela oportunidade da divulgação da mensagem deste livro, que já se encontra hoje em domínio público, como nós estávamos conversando com o nosso irmão Sandro, o nosso irmão Pedro. Se coloca hoje no Google O Crucificado, já aparece lá várias lojas vendendo ele, e é de fácil aquisição. Não necessariamente ter que entrar na editora somente para comprá-lo, mas hoje já se encontra em todas as lojas que temos aí conhecimento, que se compra e faz compras pela internet. E agradecendo, então, essa oportunidade que a UME de Alvorada está nos dando de falar um pouquinho da mensagem dessa obra. Nós é que agradecemos, Bruna, a tua presença aqui, né, divulgando o Cristo, né? E a gente acha bem importante, não é, a gente divulgar o Cristo de maneira universalista, né? Porque o Cristo, na verdade, ele é para todos, né? Não é só das religiões, não é? E tu colocaste muito bem, às vezes nós temos intelectuais, né, que trabalham no bem, né? Historiadores, cientistas, etc., né? A nossa irmã Elaine Ribeiro, que trabalha junto ao AFA, na UME, ela tem uma questão aqui, ó. Querido irmão Bruno, falando em Jesus Cristo no livro, você fala sobre a relação dele como filho de Maria de Nazaré? Tá ali na íntegra a perguntinha dela, tá? Fica à vontade, Bruno. Sim, nós abordamos Jesus como o filho de Maria, sem dúvida alguma, e de José também. Nós, inclusive, trazemos a informação que ela é inusitada, nós encontramos ela somente em uma literatura espírita, que inclusive José desencarnou quando Jesus tinha 16 anos de idade. Ele era um carpinteiro e ele foi fazer uma obra a pedido de Herodes e ali desencarnou diante de alguma coisa que caiu sobre ele. Mas sim, nós abordamos Jesus como o filho dos dois.
Inclusive, quando nós vamos falar Jesus nasceu em Belém ou em Nazaré, nós somos obrigados a falar dessa viagem que Jesus fizera com seus pais de Nazaré para Belém, por causa do censo que eles tiveram que descer, falando descer no mapa, né? Galileia para Judeia, até Jerusalém. Sim, nós abordamos. Mas desde já, irmã Elaine, nós deixamos uma informação que há uma obra que também será publicada de nossa autoria, que se chama Gotas Evangélicas. E nós pegamos alguns assuntos do Novo Testamento bem pingados, bem aleatórios, para falar sobre Jesus, obviamente, sobre a sua mensagem, principalmente, e um dos capítulos dessa obra, que será lançada possivelmente ano que vem, ou em 2023, ela inclusive já está pronta, onde nós falamos do anúncio da vinda de Jesus, o anúncio da vinda de João Batista, o próprio nascimento de Jesus, o próprio nascimento de João Batista, a visita de Isabel, que era mãe de João Batista, a Maria. Nós trabalhamos muito bem essa temática nessa obra Gotas Evangélicas. Mas aqui no livro, sim, nós falamos dela e de algumas outras Marias, como a própria Maria Marcos, que foi a mãe do evangelista João Marcos, amiga íntima de Maria de Nazaré, inclusive. E sim, nós abordamos, e quando nós falamos dos irmãos de Jesus, a gente tem que falar também, obviamente, de Maria de Nazaré, já que se ela teve filhos, outros, que não fora somente Jesus, a gente tem que abordar ela. Ou se ela não teve também outros filhos, que não fora somente Jesus, nós temos que falar sobre ela. Mas esse tema também está bem especificado nos Irmãos de Jesus. Então, sim, Elaine, nós não deixamos de abordar Jesus como filho de Maria, como foi realmente filho dela e de José. Perfeito, Bruno, muito bem. perfeito. Pode perguntar, Pedro. Bruno, eu tenho uma pergunta aqui, falando sobre a segunda parte do livro, né? Que ali você fala sobre os 3 grandes ditadores romanos, certo? Mas não vamos falar dos 3, para deixar o gostinho para a busca, né, depois de comprar o livro e saber quem são os outros 2. Mas eu gostaria de perguntar sobre um em especial. Se você pode falar um pouquinho sobre Caio Mário. Caio Mário viveu do ano 100, vamos colocar antes do Cristo, e desencarnou ali aproximadamente, ele viveu 100, pouco antes, desencarnou ali aproximadamente no ano 80, antes do Cristo. Ele foi o principal homem, foi ele quem criou as legiões romanas. Ele é o responsável por criar esse mecanismo bélico que Roma teve, para depois realizar as suas grandes conquistas. Ele foi um ditador porque ele criou uma guerra civil, obviamente, porque ele tinha desavenças com um outro ditador que nós citamos, que é o Sula, que também faz parte dessa parte segunda que nós trabalhamos. E Caio Mário e Sula, eles são espíritos que estão juntos desde essa época. Tanto é que eles vão se reencontrar depois de séculos e séculos, embora tivessem reencarnações no decorrer do tempo, na personalidade de Aleijadinho, que foi um confidente mineiro, o Sula, e o Caio Mário foi Tiradentes. Mas Caio Mário é um espírito que teve, ao longo das suas existências, papel importante dentro do contexto histórico. Ele foi o Papa Gregório IX, dominou o mundo, teve oportunidade, inclusive, de conhecer Francisco de Assis, eram amigos, inclusive a irmã de Clara de Assis
era apaixonada por esse Papa, e esse Papa por ela. Então, o Caio Mário, ele é um espírito que conseguiu trazer para Roma, tornando-a uma grande potência, uma grande cidade que se tornaria, obviamente, um império, a representatividade do império. Tudo isso se deve a Caio Mário. Então, a gente coloca ele como esse ditador, e o Sula também foi ditador, e os dois tinham essas desavenças que foi resolvida na Inconfidência Mineira, porque os dois eram muito amigos, inclusive eram maçons, tanto Aleijadinho quanto Tiradentes. E eles conseguem. Vem no século, Aleijadinho reencarna como o próprio Michelangelo, na época da Renascença. Então, são espíritos que vêm ao longo da história trazendo as suas cotas de colaboração para o desenvolvimento da humanidade. Então, falando um pouquinho de Caio Mário, resumidamente, ele foi esse grande potencializador, foi um conquistador, e ele criou as legiões romanas, ou seja, é como se ele criasse os soldados uniformizados para defender Roma, que desde então já estava com o domínio praticamente do mundo. E ele foi o grande idealizador dessa formação dessas legiões. Ele utilizou-se de uma médium vidente para poder também ganhar algumas batalhas. É um espírito que estava com ele, ou acompanhando nessa existência, e depois vem vindo ao longo dos séculos também. Então, a gente trabalha isso na parte do Caio Mário, Pedro Ivo. Muito obrigado. Bruno, o seu estudo levou em torno de 20 anos e em torno de 4.000 páginas, é correto? As 4.000 páginas, elas se encontram somente na obra do Flávio Josefo. Então, nesses 20 anos, claro, a gente estudou a história dos hebreus. E aí tivemos que ler essas 4.000 páginas. E a gente traz informações da história dos hebreus, é um trabalho de pesquisa, obviamente, com muita seriedade, que a gente procurou trazer. Então, essas 4.000 páginas está somente na obra do Flávio Josefo. Se for contar o número de páginas, Pedro, eu não saberia dizer, porque na referência bibliográfica ali tem muitas outras obras também estudadas. Mas não tem como se falar desse contexto antes do Cristo e até um pouco depois dele, se não conhecer o historiador judeu que foi para Roma e foi muito agraciado por 3 imperadores romanos, o Vespasiano, o seu filho Domiciano, e que deram para eles terrenos. Ele tinha uma vida de rei praticamente em Roma, e ele escreveu sobre o seu povo. Ele é contemporâneo, ele desencarnou no ano 100 da nossa época. Quando Jesus voltou ao Pai, foi crucificado, ele era adolescente. Então, é o maior historiador, podemos dizer, mais fidedigno, que todos os historiadores utilizam-se para conhecer a história do povo hebreu. Então, 4.000 páginas é somente da história dos hebreus. Perfeito. Sandro, tu tens alguma pergunta? Porque eu tenho mais 2 aqui. E nós temos uma no chat ali, que vai ser, por último, aquela ali, Sandro. Tá bom. Olha só, eu anotei aqui, né? Tu falaste sobre a questão do racionalismo, não é? Então, o racionalismo diz para nós, se eu não estou, de repente eu estou interpretando de maneira equivocada, mas a grande pedra no sapato dos racionalistas foi a questão da resignação, não é? E da dor. Porque muitos não compreenderam a resignação, o que é verdadeiramente, não é? E o Cristo nos dá uma amostra, né, do que é ser resignado, não é a ausência, né, de trabalho, mas é a questão da dor também, não é? Como é que a gente faz esse link aí? Como é que a doutrina espírita também vem nos ajudar a compreender isso, né? Não sei se tu entendeu a minha questão. Eu entendi, sim. Nós temos um texto dentro da parte
sexta que chama-se Simples, mas não Simplório, aonde a gente aborda justamente isso. Os racionalistas não conseguiram entender como pode um homem de uma simplicidade tamanha, de uma resiliência incomum, única, podemos dizer, ter mudado o contexto histórico da humanidade e dividido a era em antes dele e depois dele. Isso ficou para esses intelectuais um ponto de interrogação, porque Jesus era simples, e a gente coloca, mas não simplório. Então a gente faz uma abordagem, sim, vamos deixar o gosto aos leitores, desta parte desse texto que está dentro da parte sexta, que nós encerramos depois do Ernest Renan, simples, mas não simplório. Então você está correto na sua informação, irmão Sandro. Isso para esses intelectuais, para esses racionalistas do século XVIII e XIX, isso chamou muita atenção. E eles eram muito... se fecharam muito quanto a isso, porque eles não conseguiam compreender como um homem saído da Galileia, conforme nós podemos lembrar bem rapidamente, quando Natanael, ou Bartolomeu, um dos discípulos de Jesus, Bartolomeu, Mateus, Marcos e Lucas assim o chama, e Natanael é João que o chama dessa maneira. E ele chega próximo, Filipe, que era seu amigo íntimo, vem falar que ele conheceu o Filho do Homem, aquele que estava sendo tão esperado durante séculos, e vem lá de Nazaré, e Natanael diz, olha, pode vir coisa boa lá de Nazaré? E quando ele fala isso, Jesus aparece. E ali ele já fica estupefato, porque Jesus diz, eu lhe conheço, Natanael, você estava embaixo de uma figueira, elocubrando, e Natanael estava dias antes, porque Natanael, dentre os discípulos, ele era muito instruído, ele gostava muito da filosofia e tentava uni-la ao Velho Testamento. E aí ele diz, como é que esse homem sabe que eu estava há dias perambulando? Depois disso, ele também não para de incomodar Jesus. Quando nós conhecemos Natanael, nós vamos ver que ele ficava das madrugadas, entre aspas, no sentido positivo, perturbando Jesus, porque ele ficava conversando e perguntando, e ele não entendia por que as pessoas não entendiam o que ele queria dizer. E mais, ele dizia, ninguém vai entender o que você está dizendo, mestre, ninguém vai entender, e ele ficava agoniado, muito angustiado. Então, os intelectuais, como é que pode um homem vindo de Nazaré, uma cidade pequenina, dividida uma rua somente, com casinhas para um lado e para o outro, ter mudado o contexto histórico da humanidade? Não pode ter sido ele um fantasma, ele realmente apareceu. Eles tiveram que se resignar no Jesus histórico, ele existiu. Mas o orgulho, como você disse bem, eles demonstram que é um homem muito simples para ter mudado o contexto histórico, mas não é simplório. Perfeito. Bruno, na quinta parte de Respingos Valiosos, você citou uma diferença, porque a época de Jesus, as pessoas que o seguiam não eram chamadas de jesuítas, e sim cristãos, ou vice-versa. Você pode esclarecer para nós, por favor? Sim, sim. O termo jesuíta ele surgiu em 1534 com Inácio de Loyola, que foi o fundador, o francês, na cidade de Paris, essa escola dos adeptos de Jesus, que ficaram chamados de jesuítas. E nós vamos ver eles espalhados pelo mundo todo, vão para a Índia, vêm para o Brasil, no descobrimento do Brasil, a gente tem a representatividade aqui, as duas maiores, do padre Manuel Antônio da Nóbrega, que é o próprio Emmanuel, que estava reencarnado, José de Anchieta, que é o Fabiano de Cristo, que também vem depois nessa existência, e são espíritos já prontos, embora a maioria dos jesuítas não fossem homens bons, como esses dois que nós aqui estamos relatando, porque imputavam nos locais que estavam falando, tentando violentar a consciência das pessoas para que pudessem acreditar. A Igreja Católica foi muito radical, aliás, sempre foi muito radical. E
À época de Jesus, o termo, por que o nome dele era Jesus? Era um nome comum, obviamente, mas por que não foram chamados de jesuítas os que seguiram Jesus? Na obra Paulo Estevão, o Emmanuel chega a dizer que eles eram chamados de homens do caminho. Mas depois que Lucas conheceu Paulo, e principalmente os seguidores de Jesus, e está nos Atos dos Apóstolos, ele resolve chamar, e a partir dali fica, assim, os seguidores de Jesus de cristãos. E aí a gente faz essa abordagem do porquê cristãos e não jesuítas. Para nós encontrarmos essa resposta foi pela inspiração, e captamos uma intuição. E aí nós associamos isso a Paulo de Tarso com Lucas, mas era uma dedução nossa. E depois da leitura de um livro, que é um livro de um grande pesquisador protestante, nós conseguimos achar a resposta ali, mas que nós também não vamos dizer e deixar o gostinho ao leitor, da onde vem o porquê de Lucas ter chamado de cristãos, e não de jesuítas, já que o nome desse homem era Jesus. Inácio de Loyola, 1500 anos depois, 534 anos depois, chama de jesuítas, porque na época não era jesuítas. Depois de homens do caminho, por que vamos oficializar? Os seguidores de Jesus são os jesuítas. Não, aí foram os cristãos. E aí a gente vai entender isso nesse primeiro texto dessa parte quinta, o Cristo Jesus, que deixamos também o leitor no gostinho para saborear a obra. O gostinho é de toda a obra, né? Nós estamos aqui sedentos pela leitura, né, desta obra. E no chat a Denise Costa diz que está amando a leitura da obra. Agradeço a ela pelo carinho e a honra de ela poder ter me dado esse presente de estar lendo essa obra. O importante é a mensagem ser levada. Pede para ela esquecer o autor, tá bom? E na pesquisa rápida no Google, fala que seu livro ele é espiritualista, que ele tem fundamentos filosóficos e um pensamento unificador, correto? Correto. E aqui nós temos aqui uma pergunta no chat que é muito interessante. A nossa irmã Rosa, ela pergunta: você recebe ou teme receber represálias católicas? Aí não temo, embora tenha tido represálias de espíritos desencarnados, obviamente, que defenderam o catolicismo com muito afinco, e todos aqueles que me conhecem mais na intimidade sabem que o autor nunca escondeu a ojeriza que ele tem pelas atitudes que a Igreja Católica tomou desde o momento em que o Edito de Milão veio e o Concílio de Nicéia se apresentou, e aí toda a Igreja se unificou, tanto é que tiveram muitos que divergiram, e ali surgiu a Igreja grega, que não concordavam com muitas ideias desses homens, e temos recebido represálias, obviamente, é natural, de espíritos desencarnados. De encarnados, ainda não. Embora a obra, como foi bem comentada, o conteúdo dela, obviamente, é espiritualista. Todo espírita é espiritualista. A questão é que nem todo espiritualista é espírita. A obra é espiritualista e nos sabe aqueles que conhecem o autor, e o autor não esconde isso na obra, que ele é espírita. Tanto é que já dissemos, a obra é ombreada pelo espiritismo. Mas, obviamente, como Kardec sempre nos pediu, a doutrina espírita ela tem que ter o sentido universalista, porque ela nos convida a conhecer tudo, conforme ele mesmo era um homem sábio, que conhecia muitas coisas. Então, nós trazemos, obviamente, esse sentido universalista, porque trazemos verdades eternas para dentro da obra, que necessariamente não tenha que ser um pensamento somente espírita, mas a obra ela tem a sua base do espiritismo, claro, porque o autor ele é espírita e não esconde isso. E respondendo a nossa irmã Rosa, a nossa irmã Rose, é Rose ou foi a Rosa?
Rosa. A nossa irmã Rosa, que sim, as represálias dos desencarnados têm acontecido muito. A gente percebe isso por ser espírita e sabe como eles agem nas perseguições. Mas não tememos as represálias que algum leitor católico vá fazer, porque ali nós não deixamos de divulgar verdades. Então, se porventura daqui a algum tempo, algum, podemos dizer, algum homem ou alguma mulher que seja católico ferrenho e esteja literalmente, está me faltando o nome, de alguém que utilize do catolicismo como a sua vida e se ofenda com isso, e porventura tire a vida deste que vos fala, não há problema algum. Isso nós não tememos, e até mesmo porque sabemos que ninguém desencarna no momento equivocado. Então, algum fanático católico que não goste da obra, nós também falamos dos protestantes, e nós chegamos a colocar que a obra ela não vem para atender somente aos espíritas. Ela vem para trazer verdades aos católicos, aos protestantes. Nós deixamos, inclusive, de relatar na parte, porque os espíritos nos pediram, porque nós íamos fazer uma crítica aos espíritas, obviamente, que não deixam também de selos sectaristas, infelizmente, por sermos espíritos reencarnantes e reencarnarmos dentro da Igreja Católica, principalmente, a gente traz os atavismos, conforme nos diz muito bem a Amélia Rodrigues e a Joana de Ângeles, o próprio Emmanuel. E se alguém quiser atacar o autor, primeiro ataque Emmanuel, porque é o espírito que mais ataca a Igreja Católica pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier, em todas as suas literaturas, principalmente na obra Emmanuel e na obra A Caminho da Luz. Mas, em muitas outras obras suas, ele faz um ataque ferrenho à Igreja Católica. E ele foi um católico reencarnante também, então ele não está deixando de falar verdades. Perfeito. Bruno, nós já estamos com o tempo estourado, mas eu gostaria de fazer só mais uma pergunta que a gente acha que é essencial nesse momento que a gente vive de transformação, de pandemia, um mundo com muitas dores, né, principalmente aqueles que são os deserdados do mundo, né, deserdados por nós mesmos, não é? Nossa responsabilidade enquanto sociedade, né? O Cristo, ele nos remete ao sacrifício, não é? E o próprio título do livro, né, O Crucificado, nos remete ao sacrifício. Joana de Ângeles usa a psicologia de Jung, não é? Ela inicia dali para construir a parte psicológica que é trazida por Divaldo, não é? Essa psicologia que eu anotei aqui para eu não perder, não é? Psicologia profunda, né? Melhor dizendo, então. Então nós temos em Jung nós temos a função da dor, né? Só que a função da dor ali no Cristo é uma e para nós é outra, e a gente vive nesse momento muitas situações de dor no nosso planeta, não é? Como conciliar isso? Como a obra ela nos traz, não é, de toda uma história, não é, do desenvolvimento do pensamento cristão, não é, as pessoas que reencarnaram, não foi por acaso. Então, como equacionar isso? Como resolver essa questão da dor? Agora sim a palavra da redenção, né? Jung nos traz a redenção, né? Que para nós é uma, para o Cristo ele vai ao sacrifício, ao holocausto, mas tem uma outra conotação, não é? Como é que tu vê essa questão? Até vemos da mesma maneira que Jesus procurou preconizar. A dor é libertadora. Ela é o único mecanismo que o indivíduo tem para evoluir. Nós, a maioria, encarnados do planeta Terra. Não há outra maneira
do que pela dor. Aquele dizer que virou clichê dentro do movimento espírita, uns aprendem pelo amor, outros aprendem pela dor, isso, quando você vai entender ou compreender essa frase, ela é equivocada, porque os que aprendem pelo amor, eles não aprendem, eles já aprenderam, eles vêm como missionários para trazer com a sua brandura, com a sua fé, conforme nos esclarece muito bem o Evangelho segundo o Espiritismo, salvo engano, no capítulo 12, na Instrução dos Espíritos, é trazido que aqueles que já possuem essa fortaleza, a brandura e a fé, eles divulgam o amor. O resto, que somos nós vamos aprender pela dor, tendo que trabalhar a paciência, todas essas qualidades morais que nós ainda não as possuímos. Então, a dor é uma bênção, conforme também diz a Joana de Ângeles no Evangelho segundo o Espiritismo, o título é um espírito amigo, mas é ela, no Evangelho, a paciência, ela nos diz que a dor é uma bênção. E nós temos que agradecer, inclusive, àqueles que são colocados em nossa vida para nos testar a paciência. É um trabalho magnífico, porque ela teve encarnada à época do Cristo, como Joana de Cusa, e Cusa era o homem que cuidava do dinheiro de Herodes Antipas, e ela era uma mulher muito rica, e ele era um homem que não tolerava o Evangelho. Então, ela teve que saber, entre aspas, suportá-lo, viver com ele. E ele era um homem que detestava o Evangelho de Jesus. E ela vem dessa lição no Evangelho segundo o Espiritismo, na parte da paciência. Então, a dor é libertadora. É o único mecanismo que a lei tem para utilizar conosco, devido à nossa imperfeição, para nós acordarmos. A gente traz, na parte terceira da obra, quando nos falamos dos Herodes, a gente faz ali um mecanismo da evolução, como acontece o nosso processo evolutivo. E a dor é esse mecanismo, nós citamos ela muito bem. Nós temos Jesus como nosso exemplo, só que nós falamos de Jesus e queremos as nossas faces engrinaldadas de rosas e passarmos incólumes pela nossa existência física. E ele deu o sacrifício mostrando, olha, quem não está comigo está contra mim. Ou seja, e as palavras dele mesmo, o servo nunca é maior do que o Senhor. E se eu sofri perseguição, todos vós também ireis sofrer as perseguições. Palavras de Jesus registradas pelos evangelistas. A gente coloca isso lá na última parte do livro. Então, se ele mesmo, ou ele é um mentiroso, ou realmente nós vamos ter que sofrer como ele sofreu, nas devidas proporções, obviamente, devido à equivalência da evolução moral desse espírito e a nossa, mas nós temos que dar a nossa cota de sacrifício, que é essa dor, que a gente procura fugir o tempo todo dela, porque quando ela emerge do subconsciente para o consciente, vem os nossos transtornos psicológicos, os nossos transtornos de humor, os nossos conflitos. Inclusive, a gente vai trabalha isso muito bem na obra que vai ser lançada no ano que vem, que chama-se O Humano Ser, que é justamente toda a questão psicológica da criatura humana, e a gente trabalha os conflitos, as neuroses, as psicoses, de uma maneira também inusitada. Então, Jesus é aquele que nós tomamos como modelo e guia, mas na hora de nós vivenciarmos o que ele nos pede, nós não queremos. E aí a gente repete, a gente quer a face cheia de rosas perfumadas e a gente esquece que ele vestiu uma coroa de espinhos, que ele subiu o Gólgota em direção ao Monte da Caveira, e ali a sua representatividade na cruz é para que nós também saibamos carregar as nossas cruzes, porque nós somos espíritos debitadíssimos com as leis divinas, e nós não temos mais saída. A dor, repetimos, é o mecanismo que a lei divina utiliza-se conosco para esse diálogo do nosso despertar para as verdades eternas, para os valores intrínsecos da alma. Perfeito, perfeito, Bruno, muito obrigado. Uma aula de história aqui, né, pra gente. A doutrina espírita, ela é
ciência, filosofia e religião. Então, essa obra vai contribuir muito conosco nas nossas exposições, estudos da doutrina, não é? E a gente, então, já estouramos o horário. Se a gente pudesse, se nós pudéssemos, ficaríamos aqui mais 2 horas. Certo. Então, eu te pergunto, pode falar, Pedro. Só aproveitando a oportunidade, né, e agradecer ao Bruno por essa bela exposição de uma forma bem simples, mas muito esclarecedora. É o que nós precisamos. Então, nós ficamos muito felizes por esta oportunidade. Não somente eu, ou Sandro, ou a Umi, mas todos aqueles que estão ali no chat conosco, que estão assistindo, e eu posso afirmar a você que o número de participantes do início é o mesmo de agora, e se nós ficarmos aqui por mais meia hora, vai aumentar cada vez mais. Então, nós agradecemos muito. E eu tenho a última pergunta, que é que muitos estão aqui mentalmente me enviando, e eu preciso fazer a você, apesar do tempo. Mas das 7 partes, qual a que mais chamou a sua atenção? Não precisa dizer o número, mas se teve alguma, pelo menos, que mais lhe chamou a atenção, mais lhe tocou. É difícil, a pergunta é muito difícil, mas a parte 7ª, a última, é a que mais mexe comigo e tem muito a ver com a pergunta que o nosso irmão Sandro colocou sobre a dor e os nossos compromissos abraçados antes da reencarnação, que a gente não pode titubear. Então a gente ali faz a parte 7ª é a parte que a gente procurou levar o máximo o nosso pedido ao leitor, a todas as criaturas, para que acordem, que nessa transição do planeta não há mais tempo. A gente não sabe se a gente vai ter a oportunidade de voltar à Terra. E olha que o joio do trigo separado, que Jesus disse, não é de toda a população encarnada e desencarnada, que deve dar em torno aí de 32 bilhões de criaturas. Não. 1/3 disso não fica mais na Terra. Aí o que sobra, o joio do trigo é feito disso, a separação dos homens e das crianças, dos bodes e dos bezerros. Então é muito séria a situação e o momento que nós estamos passando. E Jesus é a nossa âncora, é o nosso modelo, o nosso guia, aquele que nós devemos viver para Ele, por Ele e com Ele, sem titubear, sem olhar para trás. Gratidão, irmão. Bruno, queres deixar alguma mensagem a mais para nós antes da gente encerrar? Não, eu não deixaria nenhuma mensagem, a não ser os agradecimentos mais sinceros para vocês todos que fazem parte da UME de Alvorada, aqueles que não fazem parte também estão assistindo, a paciência que tiveram para conosco nesse período que aqui estivemos, e somente gratidão. Gratidão, gratidão e gratidão. Bruno, a gente agradece imensamente a tua presença aqui, enriquecendo, né, nossos conhecimentos, né, enriquecendo a doutrina espírita, né, com essa obra que ouvimos a tua exposição em outro momento. É uma homenagem ao maior de todos, que é o Cristo, né, que é o nosso grande libertador, não é? Como tu estás falando agora aqui, né? O nosso modelo e guia. Então, agradecemos também ao público, ao Facebook. Vai ficar gravada essa palestra, essa exposição, esse diálogo, né? E aí os irmãos podem acessar quando puderem. Tá? Então, eu peço ao Pedro para encerrar para nós, Pedro, com uma prece. Sim. Muito obrigado. Então, após essas belíssimas reflexões e o aprendizado, elevamos o nosso pensamento ao alto, ao nosso Pai Maior,
ao nosso irmão Mestre Jesus, a Maria Santíssima e a todos os amigos espirituais que se fazem presente em cada um dos nossos lares. Agradecemos, Pai, por essa belíssima oportunidade e que essas palavras aqui proferidas possam chegar aos corações daqueles irmãos que necessitam, daqueles irmãos que estão sedentos por uma palavra de carinho, de conforto e de gratidão por aprender sempre. Graças te damos. E neste momento também elevamos os nossos pensamentos a todos os nossos irmãos que estão nos hospitais, estão nos asilos, nos presídios, em todas as partes do orbe. Graças te damos, Pai, e muito obrigado por esta oportunidade de estarmos reunidos em nome do Cristo Jesus. Uma boa noite. Boa noite a todos, que assim seja. Amanhã às 20 horas temos um encontro com o João Felício, que vai nos trazer belas considerações também pelo mês espírita de Alvorada. Até lá, obrigado, Bruno, grande abraço, muita saúde para ti e para toda a tua família, principalmente saúde espiritual. Tá? Muito que obrigado. Deus e Jesus te ilumine por esse trabalho que tu fizeste para todos nós. Muito obrigado. Eu é que agradeço o carinho de vocês. Gratidão. Fiquem com Deus. Amém.